Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama. O atleta, meio-campista, muito conhecido em todo o país, resolveu deixar o Cruz Maltino. E olha, gente, muita gente repercutindo, muita gente falando, olha, Felipe Coutinho acabou deixando por uma briga com o técnico Fernando Diniz nos últimos dias, ele acabou não gostando da discussão, outras pessoas dizendo, olha, o Felipe Coutinho deixa o Vasco da Gama muito do porquê ele foi vaiado nos últimos jogos do Vasco da Gama, mas vale salientar que ele deixa o Cruz Maltino em um momento muito delicado. Eu volto a dizer aqui, para mim o Vasco é um dos times fardados a ser rebaixados esse ano no Campeonato Brasileiro. Ainda mais se continuar mantendo o técnico Fernando Diniz. Ah, mas o Vasco foi para a final da Copa do Brasil no ano passado, a gente sabe como chegou o Vasco a ser um candidato ao título da Copa do Brasil do ano passado. Por mais que fez alguns bons jogos, é um time que realmente não aguenta 38 rodadas de uma competição nacional, pessoal. É um time que sim vai lutar para o rebaixamento. A saída do Felipe Coutinho é só mais uma pontuação em relação a isso, tá? E o Felipe Coutinho agora, muitas pessoas estão abrindo portas. Muitas pessoas e torcedores do Corinthians dizem por que Felipe Coutinho não poderia fechar com o time do Parque São Jorge? Por que Felipe Coutinho não poderia fechar com o São Paulo? Felipe Coutinho vai jogar fora. Gente, o que a gente sabe até agora é que ele deixa o Vasco da Gama e para onde ele vai a gente não se sabe. Até se falou em Palmeiras para Felipe Coutinho, pelo nome que o atleta tem, pelo nome que o atleta ele tem em todo o mercado brasileiro. A gente sabe que ele se encaixa em vários times, mesmo já estando em uma idade um pouco mais que avançada. A sua experiência, ele jogou até de certa forma um bom futebol no Vasco da Gama e muitas das vezes, deixa eu limpar aqui minha câmera, em outras vezes ele acabou não jogando tanto esse futebol aqui que a gente, deixa eu limpar minha câmera que eu vou falando com vocês, tá? E muitas das vezes o Felipe Coutinho não acabou jogando esse futebol grande, muitas das vezes acabou jogando esse futebol que realmente fez lembrar alguns jogos que ele fez em grandes times lá de fora, mas o Felipe Coutinho deixa o Vasco da Gama e a gente vai trazer para vocês lá na frente o clube que ele vai se posicionar, o clube que ele vai querer jogar. Será que ele vai querer continuar no Brasil? É uma pergunta que eu faço todos os dias aqui para você que segue o nosso InfoTV. E olha só, pessoal, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, a segunda rodada. Lembrando que o brasileiro já está na terceira e para sua quarta rodada. Porém, a rodada atrasada é a rodada 2, que jogariam Corinthians e Atlético Paranaense ainda no começo da semana. Mas, infelizmente, o Corinthians acabou tendo seu jogo, ou felizmente, né? A gente podemos dizer assim, para quem é corintiano, o Corinthians teve o jogo adiado por conta da final da Supercopa. Isso ajudou o clube. E com isso, o Corinthians vai ter que jogar agora nesse meio de semana, nesta quinta-feira, na Liga Arena, estádio do Atlético Paranaense, para disputar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vale salientar aqui que esse jogo não terá torcida masculina, tá? O Atlético Paranaense foi ali punido pela CBF e deve sim só colocar torcedores dentro do seu estádio feminino, seja ele torcedores do Atlético Paranaense e seja ele torcedores do Corinthians. O Corinthians já divulgou que para a sua carga de ingressos contra o Atlético Paranaense, essa carga já foi literalmente consumida, já foi comprada pelos próprios torcedores. E por falar em carga de ingresso, no próximo domingo, o Corinthians inicia as quartas de final do Campeonato Paulista, jogando no Canindé contra a forte Portuguesa, por que não? E a Portuguesa resolveu abrir o seu estádio para a torcida corintiana e dividiu o seu estádio meio a meio. Pouco mais de 7 mil ingressos para cada equipe, para que as equipes consigam lotar o estádio e fazer com que pouco mais de 14 mil torcedores estejam acompanhando essas quartas de final, valendo ali uma vaga para semifinais. Lembrando que, pessoal, não há chaveamento no Campeonato Paulista, tá? O Campeonato Paulista não apresenta chaveamento, os pontos continuam, os mesmos pontos que foram conquistados por eles até então, continuarão sendo conquistados por eles, e nesses pontos se darão ali o chaveamento completo. Quem ficar em primeiro entre os 4 vai jogar em casa,
Quem ficar em segundo joga em casa também. O terceiro e o quarto vai ter que enfrentar os dois times primeiros dessas semifinais fora de casa. Ou seja, o São Paulo, a minha câmera é triste, pessoal, me desculpa. O São Paulo que enfrenta o RB Bragantino nesse sábado fora de casa, vencendo, e o Corinthians perdendo, o São Paulo já passa o Corinthians. Se o Corinthians empatar, o São Paulo ainda passa o Corinthians também, podendo aí enfrentar nas semifinais até mesmo podendo enfrentar, jogar no seu estádio. Vamos aguardar aí, porque tem Palmeiras e Capivariano também, e o Santos enfrentando o bom time do Novo Horizontino. E a gente vai trazer tudo para você aqui na Info TV. Sempre conectado com você, trazendo as notícias do esporte. Grayson Mello, para você aqui da Info TV.